Sejam bem-vindos. Tomar um fôlego aqui, que lindo hino. Meus irmãos, eu gostaria de, antes de iniciar a nossa mensagem, falar sobre como foi bom a semana de oração. Os que estavam presentes com certeza vão concordar com o que eu tenho a dizer. Como foi maravilhoso. Ver a igreja presente, em número, para orar, foi realmente maravilhoso. Todos os que serviram, todos os que ministraram, todos aqueles que estavam dispostos, com cada atitude pequena, às vezes, somente a presença de cada um aqui, com certeza fez toda a diferença. Que maravilhoso. E aqui eu gostaria de fazer uma menção a este folheto que você pegou na entrada. Está escrito, a igreja é essencial. Aqui tem um QR Code, caso você queira baixar o livro, ele está sendo disponibilizado pelo Ministério Fiel. Esse livro aqui é este aqui, ó. Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Esse livro ele vai tratar sobre a importância da igreja e como a igreja tem se comportado diante da pandemia. Estima-se que após o retorno das restrições mais severas, né, os lockdowns, houve um decrédito, né, perdemos cerca de um terço dos membros. Né, um terço dos membros passaram a deixar de frequentar as suas comunidades de fé. E esse livro ele vai tratar sobre a importância, vai dizer o porquê a igreja é importante, a essencialidade do culto e todas as demais funcionalidades que o corpo de Cristo propõe para que o cristão ele cresça e se desenvolva em sua comunidade. Dito isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, nós faremos a leitura. Eu vou fazer a leitura na Bíblia Nova Almeida atualizada, tá? Se tiver uma NVI, leia na NVI também, porque eu quero fazer alguns apontamentos. Eu gostaria de analisar detalhadamente com os irmãos, versículo por versículo, de maneira expositiva. Portanto, ainda que acabe a leitura, você continue com a sua Bíblia aberta para nós seguirmos a nossa leitura. Antes de fazermos a leitura, é só fazer uma situação no tempo aqui, situá-los no tempo. O autor dessa carta, nós não temos ao certo quem é o autor, né? Então, geralmente nós falamos carta aos Hebreus. Há discussão, desde os primórdios, quem seja o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, até outros arriscam dizer que foi Apolo. Então, tem essas três. Ainda há quem diga que foi Priscila, esposa de Áquila. Então, nós não temos uma certeza exata qual foi o autor. É certo que ele tinha um contato com os apóstolos e conhecia Timóteo, né? Ele cita Timóteo aqui na epístola. Outra observação interessante a ser feita é acerca da datação. Estima-se que seja anterior ao ano 70 depois de Cristo. Depois de Cristo, porque no ano 70 depois de Cristo há a destruição do templo, né? E durante toda a epístola ele faz muitas menções ao cerimonial da igreja, ao cerimonial da fé judaica. Então, muitos elementos relacionados ao templo, o tempo todo ele está recorrendo. É necessário entender, caso houvesse, né, por conta disso, esse tipo de explicação, caso houvesse sido destruído, né, ocorresse depois de 70 depois de Cristo, teria um trauma muito grande, muito possivelmente viria isso relatado. Então, estima-se os estudiosos que o autor ele escreveu com o propósito de demonstrar que a fé cristã e Cristo é superior a todas as prefigurações do Antigo Testamento que falavam acerca dele. Então, o tempo todo nós vamos ler até o capítulo 10 para nos situar o que o autor vai abordando. Tá bom? Então, dito isso, vamos à leitura do texto. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela a palavra que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos instrui. Obrigado, Senhor Deus, porque ela ilumina nosso entendimento. Eu peço que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento durante esse momento. Possamos mergulhar na Tua palavra e tirarmos muitas lições aqui durante esse momento de culto. Peço que Sua palavra fale conosco, Senhor. Nós não queremos sair daqui sem que o Senhor fale conosco. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, a carta aos Hebreus ela vai tratar sobre a superioridade de Cristo de várias maneiras nesses 10 primeiros capítulos. No capítulo 1 ao capítulo 2, vai ser tratado sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Como assim? Os judeus eles tinham a percepção de que, pelos anjos no Sinai terem dado as tábuas contendo a lei a Moisés, os anjos eram aqueles que trariam a palavra, aqueles que eram a revelação, tinham algum cargo, uma hierarquia acima de Jesus, que estava sendo propagado o Evangelho. Então, para desmistificar essa falsa compreensão, o autor está escrevendo que Jesus é superior aos anjos. Jesus é a palavra de Deus, é a revelação final e suprema de Deus para as nossas vidas. Ele é a exegese de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o próprio Deus em atitudes, em ação, em todo o tempo, em graça, em majestade, cruzando o ocidente, cruzando o horizonte. Nós podemos ver através dessas ações práticas, no lidar do dia a dia, através dos evangelhos, como o Senhor se relaciona, como Ele age. Quem é Ele? Ele é a revelação máxima, Jesus. Também, na sequência, do capítulo 3 ao capítulo 4, o autor vai descrever Jesus como superior a Moisés. Moisés, você deve se recordar, é aquele libertador que vai tirar, o principal líder que vai tirar o povo hebreu que estava sendo oprimido no Egito e levá-los para a terra prometida. Só que durante esse percurso alguns se perderam, né? O autor então aqui trazendo menção acerca de Moisés, o autor, ou melhor dizendo, o principal líder durante esse período de diáspora, né, de saída do Egito, trazendo a informação que Moisés, apesar dele ter trazido a verdade revelada de Deus, Cristo é superior a ele, porque Cristo ele está nos levando para um novo lugar. A terra prometida hoje é um novo céu e a nova terra, onde eu espero que tanto você quanto eu esteja lá. Amém? Então, Jesus é a esperança para a sua criação, é a esperança final, nós não temos para onde correr. Jesus é o único caminho que nós temos para ir a esta terra prometida, os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém. Na sequência, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai dizer que Cristo é superior a Arão e a ordem levítica, todos os levitas, todos aqueles que estavam envolvidos no serviço do templo, Cristo é superior a eles. Por quê? Porque todos os sacerdotes, antes de eles poderem servir, e até mesmo o sumo sacerdote, ele tinha que se purificar dos seus pecados antes de adentrar o Santo dos Santos. Está aí, ok? Só que Cristo, ele não tinha pecado, ele não tinha que se purificar, ele era santo. Então, por conta dessa superioridade, ele vai fazer uma defesa acerca disso. Então, Jesus é o sacerdote perfeito. E por último, do capítulo 8 ao capítulo 10, ele vai falar acerca que Jesus é superior aos sacerdotes. Porque Jesus, ele não precisa levar animais para fazer a aspersão e purificar-nos dos nossos pecados. Ele é o próprio sacrifício, ele é o Cordeiro imaculado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é superior a todos os sacerdotes. Jesus é o sacrifício perfeito. Estou falando tudo isso por quê? Porque causa que na primeira palavra aí do capítulo 10, no versículo 19, está escrito portanto. Portanto o quê? Portanto, essa quantidade de informações ele está trazendo à memória. Então, aqui é um pontapé inicial para nós iniciarmos a leitura. Eu gostaria de analisar, e você acompanha na sua Bíblia, por favor. Veja se eu não estou falando nenhuma besteira. Meus irmãos, ele está endereçando a epístola a pessoas que compartilham da mesma fé.
meus irmãos, está endereçando a cristãos. Meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Nós acabamos de cantar acerca disso. Tendo ousadia, o que é ousadia? Algumas versões estará escrito intrepidez. Ousadia supõe-se risco. Ousadia supõe-se que algo possa dar errado. Só que ele está dizendo, tendo ousadia para entrar no santuário. Algumas versões estará escrito Santo dos Santos. A sua versão está escrito Santo dos Santos. Algumas versões elas trarão uma tradução diferente, mas quer dizer acerca do lugar, o lugar restrito, onde que estava a presença de Deus. Nós não tínhamos como entrar à presença de Deus, e portanto ele está falando, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. A palavra sangue pode ser entendida pela vida, a palavra vida e sangue tem o mesmo significado, a mesma equivalência. Cristo tendo sido derramado sua vida, derramado o seu sangue na cruz, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Novo, supõe-se novamente, uma questão recém-inaugurada. Novo. Vivo, caminho, uma nova estrada, um novo caminho aberto. Caminho é algo que supõe que existe também uma linha de chegada, um local final. Não é um beco sem saída, é um caminho. Jesus mesmo vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Vamos ler novamente. Meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, que ele nos permitiu entrar, por meio do véu, isto é, pela sua carne. Queria parar novamente. A palavra véu, você deve se recordar que existiam 2 véus no templo. O primeiro que separava a entrada do templo do pátio, e o outro que era o que separava o lugar santo dos santos, o lugar restrito, onde que o sumo sacerdote, somente ele poderia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão. Só poderia entrar uma vez por ano. Ele está dizendo, por meio do véu, isto é, pela sua carne. Véu, novamente, quero trazer menção ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que você deve se recordar que no momento onde Jesus, ele diz, está consumado, o véu se parte de alto a baixo. E isso tem uma simbologia de alto para mostrar que não foi o homem que rasgou o véu, mas o próprio Senhor soberano, ele proveu esse acesso que nós temos agora à presença de Deus, o tempo todo, irrestritamente. Por meio do véu, isto é, pela sua carne. Algumas traduções estarão escrito corpo ao invés de carne. Só que eu gostei da palavra carne. A tradução ela é mais específica, porque ele novamente vai falar menção sobre corpo mais tarde. Carne, a tradução, a palavra, seria tecidos moles. Tecidos moles. Pele, gordura. O Cristo moído na cruz. Então nós temos acesso a esse, por meio desse véu que foi rasgado, ou seja, a carne de Jesus sendo exposta, sendo aberta, escoando o seu sangue. Eu sei que é um pouco forte, mas é necessário fazer essa menção. E os receptores iniciais dessa carta tinham noção acerca de todo o cerimonial judaico. Então, portanto, faz-se muito necessário, pois os animais eram cortados, eram degolados para escorrer o sangue, para fazer a aspersão do pecado do povo. Esse sangue era aspergido sobre a Arca da Aliança, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, novamente, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Atrás eu até coloquei uma imagem aí para você entender mais ou menos como que era esse véu. Esse véu ele tinha 18 metros de altura, estima-se 30 de largura e 12 centímetros de espessura. Intransponível, não tinha como rasgá-lo. Mas no momento onde o Cristo diz, está consumado, ele se rasga. E eu fico imaginando como que ficaram os sacerdotes lá dentro. O que é isso? O que aconteceu? A terra tremendo, lá fora está escuro, o que aconteceu? E o véu se partiu e nós temos acesso ilimitado a essa presença maravilhosa de Deus. Vamos seguir. Versículos
os versículos seguintes, ele continua tratando acerca dessa questão cerimonial. Mais tarde, na segunda passagem dessa perícope, dessa divisão que eu fiz, ele vai tratar sobre questões um pouco mais práticas, mas ainda está sendo muito doutrinário, está muito ligado aos capítulos anteriores. Percebe que ele está falando sobre cerimonial. Ele vai dizer o seguinte: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Deixa eu beber água aqui, já deu sede. Aproximemo-nos com um coração sincero. A palavra coração, no grego é cardia, e você deve ter ouvido já falar essa palavra já, porque quando a gente fala miocárdio catastrófico, que é o nosso coração, é a mesma coisa. Então, derivado do grego. A palavra cardia, para o hebreu, tem um significado, ou melhor, o coração, para o hebreu, tem um significado muito amplo. Não é somente o músculo que bombeia sangue. Nós já falamos aqui várias vezes. É a sede vital do homem. É a sede intelectual, volitiva, é a sede dos sentimentos do homem, é a sede intelectual do homem, tudo está centrado. Quer pensar, falar a palavra coração, opa, está falando da unidade elementar do homem, a totalidade do homem. Então ele está dizendo, aproximemo-nos de quem? Dessa presença de Deus que está disponível a nós, com um coração sincero, com a totalidade do nosso ser, com total sinceridade, sem falsidade, sem mentiras. Aproximemo-nos, totalmente transparentes diante dele, com um coração sincero, em plena certeza de fé. Uma fé sem variações, uma fé que não titubia, uma fé que ora é uma coisa, ora é outra, uma fé total neste coração, que guia a nossa cosmovisão, que guia as nossas ações, que move a forma como nós nos relacionamos com o outro. É a fé, esta fé que nós temos que ter, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de consciência. Possivelmente sua tradução não estará escrito purificado, estará escrito aspergido, tendo o coração purificado, aspergido, o próprio Senhor, ele lavando-nos com o seu sangue, lavando a nossa totalidade com o seu sangue precioso. Então aqui fala sobre várias coisas acerca de quem somos. A gente poderia trabalhar sobre a antropologia daqui, porque está falando que a nossa identidade no total é purificada, nossos sentimentos é purificado. Os nossos sentimentos, as nossas ações, a nossa maneira de pensar é tudo purificado, aspergido por esse sangue precioso, esse sangue que Cristo derramou na cruz. E aqui, a segunda parte, ela é um pouco difícil, eu gostaria que você ficasse disponível. Vou dar 3 opções para você interpretar essa segunda parte. O coração purificado de má consciência, ou seja, não ficar pensando acerca daquilo que você fez no passado, pois o Senhor, Ele nos perdoou, Ele nos lavou dos nossos pecados, mas também, e o corpo lavado com água pura. Essa é a parte difícil. O corpo lavado com água pura. Alguns autores dirão, alguns comentaristas dirão que esse água pura está falando acerca do batismo. Só que eu não acredito que seja o batismo. Eu acredito e eu gostaria de levantar essas 3 opções. A primeira seria um lavar pela palavra de Deus. Um lavar pela palavra de Deus. Está escrito em Efésios. Pode ser um lavar regenerador por meio do Espírito Santo. Está escrito em Tito, esse tipo de lavar. Ou pode ser um terceiro lavar, que eu acredito que esteja mais contido com o cerimonial judaico. Em Levítico capítulo 30, está falando acerca de uma bacia. Não sei se você já leu o Levítico, é um livro realmente um pouco difícil, não é um dos mais gostosos de se ler, mas ele contém muitas informações necessárias para a gente interpretar essas questões que eram prefiguradas. Esta bacia ali que está sendo instruído, era uma bacia de bronze, de um metal. Você sabe que naquela época não havia espelhos como nós temos no dia de hoje. Esses espelhos aí que vocês ficam olhando antes de vir para o culto, sabe? Você viu provavelmente, principalmente se você for mulher, se foi homem, possivelmente você só fez assim no cabelo, fez assim com a barba e tá bom, rapidinho você se arrumou. Ficou assistindo o jogo do Palmeiras e do Santos até agora há pouco, o Palmeiras ganhou, tem que fazer menção aqui. Mas fazendo menção a esse espelho, trazendo aqui novamente a nossa reflexão. Essa bacia de bronze refletia, por ser um bronze, é um metal que reluz. E o sumo sacerdote, antes dele entrar
no santo lugar, no Santo dos Santos, ele tinha que lavar-se ali naquela bacia, antes de entrar. E aqui tem uma simbologia muito grande. Por ao se lavar, se purificar, ele olhava para o reflexo de si mesmo. E nesse reflexo, ele pensava acerca de si. O Paulo vai recomendar que nós olhemos para dentro dos nossos corações. E eu gosto de interpretar esse lavar, esse corpo lavado com água pura, é esse tipo de pensamento que o cristão tem diariamente. Pois o cristão, todo dia ele se arrepende. O cristão constantemente, ele tem fé, mas ele tem arrependimento. Um cristão que deixou de se arrepender, tem algum problema. Todo dia nós pecamos. Todo dia. É possível que agora mesmo, acabamos de entrar aqui no salão, e nós já pecamos. Ah, Caio, mas eu tenho vivido uma vida reta. Orgulho, amigo. Ah, mas eu tenho trabalhado arduamente, mas possa ser que eu não tenha dado o meu melhor. Nós nunca vamos oferecer a totalidade, pois é impossível. Se nós fôssemos bons por conta das nossas obras, não precisava de Jesus, irmãos. Nós precisamos dele, diariamente, a todo instante. Então, eu gostaria de fazer essa menção. Consciência e corpo lavado com água pura, com o entendimento de se arrepender constantemente. Eu lembro que, estudando teologia sistemática, foi uma das matérias que eu mais gostei na faculdade. E eles falam sobre a ordem da salvação, a ordem salutis. Como que acontece a salvação? Primeiro, o Espírito Santo nos regenera. A partir daí vem fé. E por conta disso, nós cremos. É tudo debaixo da graça de Deus. Mas perceba, tem uma pergunta que eu falo para o meu sobrinho constantemente. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele fala, a galinha. Eu falei, mas saiu da onde? É do ovo. Eu falei, quem botou o ovo? E aí ele fica. A pergunta é, o que vem primeiro, fé ou arrependimento? Fé ou arrependimento? É uma pergunta maravilhosa para a gente ficar pensando. Porque para eu crer, eu preciso me arrepender. E para me arrepender, eu preciso crer. Que coisa é essa? Os comentaristas eles dizem que é inseparável a fé e arrependimento. Um cristão salvo é aquele que se arrependeu dos seus pecados e da sua autossuficiência. E constantemente nós nos arrependemos das nossas ações e mantemos a firmeza da nossa fé. Amém? O próximo versículo aqui fica um pouco mais prático e eu gostaria de usar como as aplicações do próprio autor. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos analisar pouco a pouco. Guardemos firme. A palavra guardemos é reter. Retenha com firmeza. Retenha com firmeza. A confissão. A palavra confissão pode ser declaração, pode ser um contrato. Guarde firme, retenha esse contrato com firmeza, sem vacilar, sem titubear. Guarde firme essa confissão, pois quem fez a promessa é fiel. Quando nós falamos sobre promessa nos nossos dias, diante do nosso contexto, muito possivelmente você já recebeu a promessa de algo. Já recebeu a promessa de algo? Só que não se cumpriu. Aí você fica numa frustração terrível. Nós estamos acostumados com frustrações, com decepções. Decepcionarmos com pessoas, eu acho que é o mais comum entre os homens. Nós nos decepcionamos, irmãos. Mas não somente com homens. Às vezes com uma promoção, uma eventual promoção no trabalho. Nós criamos muitas expectativas e sempre nós nos frustramos. Só que o autor está falando assim, guardemos firme essa confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está apontando não em si para a promessa, mas para aquele que prometeu, apontando para o caráter daquele que prometeu, que é fiel. Não existe um eixo tão mais seguro que este, o Senhor. As palavras que ele decreta, as palavras que ele nos promete. Existe um hino que diz, firme, firme, eu não vou cantar aqui para não nos assustar, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Ele é o nosso mestre.
Nós devemos nos agarrar firmemente, guardar com vontade no mais íntimo, pois Ele é o nosso sustentador. E essas promessas em Cristo, elas não têm como nos decepcionar, pois quem faz a promessa é aquele que é fiel. Em Apocalipse vai dizer sobre este que é fiel, de maneira muito linda. O nosso Deus é fiel, irmãos. Embora você possa ter chegado aqui e talvez entristecido por alguém ter te decepcionado, existe alguém que você não se decepcionará. Este é o nosso Senhor, e nele nós nos agarramos. O próximo versículo 24, diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Eu não sei se você observou o título da mensagem. Eu troquei várias vezes o título da mensagem porque eu sou ruim demais para colocar tema. Sou muito ruim. Eu coloquei uns 4 diferentes. No último minuto falei, esse aqui está melhor. Está falando, penso eu, acredito que eu esteja lembrando certo, que é sobre a comunidade restaurada, a comunidade dos salvos. Por quê? Por que esse título? Porque até então, até o capítulo 10, ele está tratando acerca de Jesus. Quem é Jesus? E agora ele está fazendo uma aplicação para os crentes. Está fazendo uma aplicação para a gente. E essa aplicação, ela perdura em todos os séculos. Até os dias de hoje. Então, é uma aplicação para nós agora. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Eu gosto da versão da NVI, nesse caso. A NVI está dizendo assim: considerai uns aos outros. Considerai-vos uns aos outros. Porque a palavra cuidemos é um pouco fraca para expressar aquilo que o original está dizendo. A palavra considerarmos uns aos outros está dizendo não somente do cuidado, da presença, mas de considerar anteriormente, pensarmos uns nos outros com antecedência, lembrarmos uns dos outros constantemente, considerar uns aos outros. Porque o corpo de Cristo, ele não é dividido, não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem distinção entre escravo, entre senhor. Não há mais diferenças. E quando nós consideramos uns aos outros, nós estamos fazendo menção a todos. Todos. Não todos. A todos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Esse uns aos outros aqui é o máximo desse versículo. Porque uns aos outros, irmãos, as pessoas às vezes elas chegam na igreja e elas começam a caminhar. E elas querem ser sempre cuidadas. Elas gostam de ser cuidadas. E se aquele que a trouxe para a igreja vê que ela começa a caminhar e você já pegou uma criança para andar? Já pegou uma criança, está aprendendo a andar e ela começa a andar? Aí você pega na mão dela, ela vai andando, você fala, opa, andou um pouquinho, vou deixar ela soltar um pouquinho aqui. Ó. Soltei um pouquinho, aí a criança vai cair e dá uma segurada de novo. Não é assim que faz? Ou então a criança quando está aprendendo a andar de bicicleta, não é assim? Está com uma rodinha só, está com as duas, está com uma agora vai, aí fica aqui do lado. Aqui. Alguns irmãos, eles chegam com rodinhas na igreja. E é normal, é isso mesmo. Todo novo convertido, ele chega com rodinhas. E alguém se aproxima dele para o acompanhar, para ele crescer, para ele amadurecer, para ele se desenvolver. E a pessoa está andando do lado aqui, só que aí ele tira uma rodinha, ela começa a andar. Opa, está conseguindo. Tirou as 2 rodinhas. A pessoa entra num pavor. Onde que estava aquele que estava cuidando de mim? Me abandonaram. E a pessoa começa a se vitimizar. Bem típico de imaturos. Então, cuidemos uns aos outros, é para lembrar que nós temos que, de fato, cuidar. E você vai ser cuidado. Só que tem uns aos outros, você tem que cuidar também. Você tem que entrar aqui, e talvez numa reunião como esta, e ver aquele que está mais disperso, aquele que está mais desvinculado do grupo. Se aproximar. Aquele que talvez faltou no culto. E você se aproxima dele. Porque diz assim, animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Uns aos outros, eu vou cuidar dele, eu amo. E a palavra amor aqui está no ágape. E ágape, geralmente as pessoas pensam que a palavra ágape é amor de Deus. Não somente. Nós também. É um verbo utilizado para a gente também. E o que é amor ágape?
é um amor sem medidas. É um amor totalmente desprovido de esperar algo em troca. É aquele amor que você ama e você acompanha, você anda 1 milha com o rapaz, anda 2 milhas, anda 3, se precisar 4, 5, 6, você vai andando, sem esperar nada em troca. Nunca espere nada em troca, porque você vai se arrepender, você vai se amargurar, você vai ficar triste. Poxa, andei com uma pessoa até hoje e de repente ela está andando sozinha agora, me esqueceu. Você fez para quem? Você começou a andar com ela e para que esse incentivo? É para você? E aqui mexe um pouco com o nosso coração, pois nós desejamos ser reconhecidos. Nós gostamos de ser lembrados. Mas não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser esquecidos, irmãos. Mas que Jesus seja lembrado através das nossas vidas, através da nossa abnegação, através do nosso consolo, através do nosso suporte. Ele que tem que ser lembrado. Não é você. Nunca é você. Nunca é você. E aí tem agora as novas tendências, as pessoas elas querem deixar a marca na história. Relembrando aqui a mensagem que o pastor pregou recentemente, não fomos chamados para isso. O pastor Vidal até relembrou hoje, através de uma publicação de uma imagem, num grupo da igreja. Não fomos chamados para isso. Então, eu quero fazer uma junção aqui, animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Porque o que tem que estar por detrás das nossas boas obras é o amor. E sem amor tudo é nada. Paulo vai descrever isso. Não dessa maneira tão simplificada. Na carta dele aos Coríntios, capítulo 13. Amar uns aos outros sem medida, mas motivado por esse amor ao Senhor. E motivado também pelo amor ao próximo. É um mandamento em execução, em ação. Fiz entendido? Amém. Vamos para o nosso último versículo. E talvez, geralmente, fique o mais emblemático, porque é uma exortação também. Não deixemos de nos congregar. Esse não deixemos de nos congregar é muito legal, irmãos. A gente vai poder analisar assim de pouquinho. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Tá, o que é não deixemos de nos congregar? Uma tradução mais literal seria o seguinte: não abandonemos uns aos outros. Não nos abandonemos uns aos outros. Não podemos nos abandonar. Por que está acontecendo isso no contexto aqui? Como é costume de alguns? Quem são alguns que estão deixando? Existem 2 hipóteses. A primeira seria por conta da perseguição. A perseguição que já estava sendo bastante forte até o ano 70, começa a se intensivar ainda mais quando o Nero toma o poder, ele fica como um imperador. Ali que começa uma perseguição um pouco mais ferrenha. Mas eles já eram perseguidos. E como ocorre a perseguição? A perseguição ela sempre ocorre de 3 maneiras. Ela ocorre de maneira física, através de uma violência, através de uma agressão. E eu acredito que no Brasil esse tipo de perseguição não ocorre com tanta frequência. Se ocorre, são casos isolados. Ainda nós temos liberdade de professar nossa fé sem apanharmos. Mas existem outros 2 tipos de perseguição. É a perseguição moral. Eu acredito que essa nós sofremos bastante, acerca da moral cristã, acerca da ética cristã. Muitas vezes nós somos vistos como retógrados, como antiquados, como pessoas que são ligadas à moral de um livro e não estão olhando acerca da realidade através de uns olhos pós-modernos. A última perseguição seria por perseguição intelectual. Perseguição intelectual que já ocorria já. Depois vão surgir os apologistas no século II, uma perseguição de mostrar que a nossa fé ela não tem constância, ela não tem substância racional, ela não vale a pena ser crida, ela é dispensável. Isso ocorre nos nossos dias. Esses dois últimos tipos de perseguição nós sofremos diariamente. Por isso nós temos que estar sempre retornando às Escrituras, meditar nas Escrituras e extrair a verdade para os nossos dias. Mas está dizendo assim, como é o costume de alguns, qual a outra hipótese? Esse aqui é Calvino que vai levantar. Calvino ele vai dizer que os judeus eles eram muito arrogantes, eles eram muito soberbos por conta de ser a nação escolhida. Né? Então, por conta desse nacionalismo pujante nos judeus, eles vão falar, não, como assim? Está vindo um monte de gentil aí, está vindo uma galera aí que não é nem circuncidada, que
Que bagunça, virou bagunça isso aqui. Então eles tinham uma arrogância, uma soberba por conta da raça deles. Então, muitos deles estavam deixando de se reunir, de congregar-se. E agora tem um movimento dos desigrejados, né, irmãos? Eles parece que estão ganhando cada vez mais força. Parece que não é tão urgente a necessidade de reunirmos em igreja, em volta da palavra, louvarmos ao Senhor num dia específico. Mas isso nunca existiu na história da igreja. Nunca. Há menções que os cristãos, na verdade as religiões em geral, elas sempre se reuniram regularmente. Agora os cristãos, há documentos no século II que falam que eles se reuniam semanalmente, sempre existiu esse tipo de reunião. Então não há substância. E as escrituras também desconhecem os desigrejados. Desconhece esse termo, aquele que é cristão e ama o noivo, mas odeia a noiva. Não tem lógica, não tem... Estou faltando palavras aqui. Pelo contrário, façamos admoestações. A palavra admoestações é exortações. Exortemo-nos, mas sempre em amor. Sempre querendo amar com verdade. Alguns amam, mas não amam com verdade. Amam somente para cumprir um mero ritualística, uma mera cerimonial. Não tem essa ligação, um amor sincero, fraternal, como é o amor no ágape, um amor de querer o bem do outro. Admoestemos, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, dia com letra maiúscula, o dia do Senhor, a segunda vinda, ele retornará, a parúzia. Jesus retornará. E quando Jesus retornar, imaginemos que ele questione para ti, na eternidade, onde que estava aquele irmão que você sentiu falta, mas não foi atrás. Tem duas maneiras de você responder. A primeira maneira é fazer como Caim, quando Deus dá conta da ausência de Abel, e ele questiona, onde está o seu irmão? E ele, todo mal criado, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sim, nós somos estes guardadores dos nossos irmãos. Mas tem um outro tipo de ação e nós temos, somos incumbidos a isso, é irmos atrás deles. Sentiu falta, sentiu um momento que seja, traga-os para próximo. Os chame, mande uma mensagem. Às vezes eu mando mensagem para o pessoal aqui de madrugada. O pessoal fala, que isso, mandou uma mensagem esse horário, 1h da manhã. Alguns estão sorrindo aqui, porque é verdade. Senti falta, manda uma mensagem. É a coisa mais linda receber uma mensagem quando você, às vezes, não está legal. Eu gostaria de fazer algumas últimas considerações. 5 lições que nós extraímos do texto. Entremos na presença de Deus com ousadia e aproximemo-nos de sua presença com fé. Perceba que é coletividade. Entremos, aproximemo-nos, juntos. Guardemos a confissão da esperança, confiando em quem prometeu. Guardemos, juntos, guardemos. Animemos uns aos outros, no amor e nas ações. Juntos, animemo-nos, juntos. Vamos nos animar, vamos nos encorajar mutuamente. Não deixemos de congregar. É um fator negativo. Não deixemos de nos reunir constantemente, regularmente. Não deixemos. Por último, admoestemo-nos, pois o dia se aproxima. Exorte-os com amor. Chame a atenção. Por que tu não estavas hoje? O que aconteceu? Precisa de algum suporte? Eu estou aqui. Isso faz falta. E agora, extraindo as lições desse livro, são 3 que eu gostaria de... eu li o livro 2 vezes, irmãos, e esse livro aqui ele é excelente. Esse livro é fantástico. Ele vai comunicar algumas questões relacionadas à essencialidade da igreja. Por que a igreja é essencial? O culto virtual, ele substitui o culto presencial. Há uma substituição. Equivale. Jonas Madureira vai falar no prefácio. Eu tenho uma foto da minha esposa dentro da minha carteira. Quando eu estou viajando, eu sempre olho a foto dela. Mas quando eu estou diante dela, não há porquê eu ficar olhando para a foto. Eu estou diante dela. Então, ainda que nós tenhamos ferramentas que tenham nos ajudado durante o início da pandemia, em algumas ocasiões também nós não temos como estar juntos, ela pode ser utilizada, mas é essencial a presença, a comunhão dos santos. E diz assim,
Congregamos, pois Jesus organizou o cristianismo dessa maneira. Foi assim que ele quis, juntos. Seu intuito era centralizar nosso cristianismo em torno de nos reunirmos regularmente, vermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, encorajarmos e corrigirmos uns aos outros. E também amarmos uns aos outros. Isso aqui é o que é a igreja. A igreja, um tempo atrás, disseram que a igreja tinha que ser como um bar. Como um bar. Eu falei isso para minha mãe falou, é muito vulgar falar como que é um bar. Eu falei, todo mundo sabe o que é bar, todo mundo tem um bar na porta da casa, às vezes. Todo mundo sabe o que é um bar. E um bar, geralmente as pessoas chegam no bar, às vezes a pessoa está quebrada, ela está triste. Aí ela chega naquele bar, ela senta ali quieta e alguém vai ver sozinho. E a pessoa chama, vem cá, eu pago para você, vou pagar uma pinga para você. Aí você toma pinga, aí a pessoa já fica ali, eles já começam a cantar juntos alguma música de sofrência, e eles já começam a ficar juntos, ficam amigos, e ali ele compartilha as suas mágoas, ele compartilha as suas decepções. Eu falei, não, a igreja não tem que ser um bar. A igreja não tem que ser um bar. Na verdade, o que aconteceu é que a igreja, como um todo, ela perdeu a essência. O bar, ele está seguindo uma tendência que vai levar a pessoa para o fundo do poço, constantemente para o fundo do poço. A igreja, a pessoa, quando ela entra na igreja, ela tem que encontrar isso, alguém que a chame para sentar ao lado. Tudo bem? Qual o seu nome? Está tudo bem? Perguntar se está tudo bem de verdade. Às vezes a gente pergunta por mero costume. Está tudo bem? Legal, a pessoa quer falar às vezes, né? Tá bom, maravilha, já mudamos de assunto. Mas o ideal é nós trazermos as pessoas, perguntar como elas estão, cumprimentar, trazer para perto. E assim a gente continua fazendo um vínculo e crescendo em comunhão, em unidade. Congregarmos, pois, coisas espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado. Coisas espirituais acontecem quando cristãos ficam lado a lado. Respiram o mesmo ar, unem as vozes em canção, ouvem o mesmo sermão, partilham do mesmo pão. Você olha à sua volta e pensa, eu não estou sozinho nessa fé, o que podemos fazer juntos? A igreja, alguns dizem, eu sou a igreja, não é o templo, não é as paredes. Sim, isso aí é um argumento ruim, né? Nós, como todos somos igrejas, nós precisamos um dos outros para ser igreja. Nós não somos igreja isolada. É uma coisa que um muro falar que é um bloco falar que é um muro. Você não é um muro, você é um bloco. Você faz parte de algo maior. E em comunidade nós nos ajustamos, ouvindo a mesma mensagem, cantando os mesmos louvores, cantando as mesmas canções. Mesmo que o irmão do seu lado está batendo a palma errado. Você está olhando e fala, caramba, não suporto essa palma errada. Mas nós crescemos. Estou dando risada, acontece, né? Acho que eu mudei aqui o último slide, peraí. Aconteceu algo aqui. Isso. Estou sozinho nessa fé. Você olha, pensa bem sobre a ilustração do time de futebol. O jogador, ele não deixa de fazer parte do time de futebol porque ele foi para a casa dele. Não. No outro dia, ele estará lá jogando juntos. E aí eles vão ganhar. E é interessante a ilustração do jogo de futebol, do time de futebol. Porque cada jogador ele tem a sua particularidade, cada um tem a sua função dentro do time. Assim também como é a igreja, cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Às vezes o seu dom é lavar banheiro. Você vem aqui, lava o banheiro para a glória de Deus. Às vezes o seu dom é fazer um café, trazer um bolo, e como fomos abençoados na sexta-feira. Às vezes o seu dom é recepcionar as pessoas. E você recepciona tão bem os irmãos. Às vezes seu dom é cantar. O meu não é. Às vezes seu dom é ensinar. E por conta do ensino você se esmera. Você lê por amor aos outros. Você estuda. Você quer dar o melhor para os seus irmãos. Às vezes o seu dom não é um desses. Às vezes é colaborar. Às vezes é ofertar. Nossa, como eu me sinto feliz. Eu tenho o dom de contribuir. É assim que a igreja funciona. Cada um com a sua função. O goleiro, ele não faz gols. O goleiro tem a sua função dentro do time. Você tem a sua função dentro do corpo. Para a glória de Deus. E por último, a última reflexão, não era a igreja que faz você um cristão. A questão é frequentar a igreja, é o que os cristãos fazem. O que faz eu ser cristão não é vir aqui estar com os irmãos. Por ser cristão, fazer parte da comunidade dos salvos, eu quero estar junto com vocês. Senão, sabe o que acontece? Se isso inverte, a igreja vira um lugar cheio de pessoas vazias.
um lugar cheio de pessoas vazias. E aí fica parecendo uma academia. Você já fez academia? Janeiro está aqui, está chegando. Você entra na academia, você não fala com ninguém. Você coloca o fone de ouvido, você não quer falar com ninguém. Você quer ouvir, fazer seu exercício, ouvir aquela musiquinha que você colocou, ir embora, bater seu cartão e ir embora. Não quero contato com ninguém, não conheço ninguém aqui. A igreja não é isso. A igreja é fazer parte, é sentir cheiro de gente, é estar junto dos irmãos, é mandar mensagem, é comungar constantemente. O que isso demonstra? Demonstra que o Espírito de Cristo está entre nós e, portanto, desejamos estar com o povo de Cristo. Meus irmãos, como é maravilhoso estar com vocês. Eu cheguei aqui esse ano e, de maneira definitiva, e como tem sido bom poder olhar nos olhos de cada um semanalmente. Eu acredito que você compartilha desse mesmo sentimento quando você chega aqui. E caso você tenha alguma rusga com alguém, caso você tenha algo que esteja te impedindo de aproveitar melhor essa comunhão, eu gostaria de te convidar a orar. Gostaria de convidar que você se arrependesse disso. O Espírito Santo, ele tem uma função primordial, de nos tornarmos santos. E essa pessoa talvez que você não conversa, você não tenha contato, tenha antipatia, você vai ter que aturar essa pessoa por toda a eternidade. Então eu gostaria de orar com os irmãos. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Leve o seu pensamento a Deus. Pai, nós agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela fala conosco ainda hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque como ela falou com aqueles cristãos, 70 anos depois de Cristo, continua falando da mesma forma aos nossos corações. Senhor, obrigado porque juntos nós adentramos a sua presença, nós estamos diante do Senhor constantemente, nós temos esse livre acesso. Ó Senhor, obrigado porque fazer isso com os irmãos é melhor ainda, é mais gostoso. Obrigado, Senhor Deus, porque quando estamos reunidos sentimos o perfume de Cristo exalando de cada um. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos família e o Senhor nos uniu. É o Senhor que nos uniu, não foi por nossa iniciativa, foi o próprio Senhor que olhou para cada um e nos encaixou aqui. E nós queremos fazer tudo para a sua glória, Senhor Deus, em equipe, em unidade, pois somos família de Deus. Nós temos as nossas imperfeições, nós temos, é verdade. Mas nós sabemos que no dia que se aproxima, como foi mencionado, nós teremos nossos corpos glorificados. Nós seremos a sua noiva, Senhor, e nós estaremos na boda do Cordeiro. Então, por favor, nos aperfeiçoe, Senhor Deus. Nós não queremos ser uma igreja com facções. Nós não queremos ser uma igreja dividida em nenhum momento. Então, por favor, que teu Espírito nos advirta. Teu Espírito, ele venha compungir o nosso coração a nos arrepender e trazermos uma unidade sempre presente, como meta, pois é para a tua glória e não para a nossa. Nós oramos e te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.